Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 34, cujo título é o seguinte: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo que tem uma particularidade, muito interessante, porque é um salmo onde Davi vai louvar o Senhor pelo livramento que recebeu, e o salmo inicia com expressões repetidas de louvor. E fala: bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Depois ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E aí os humildes ouvirão e se alegrarão. Diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então você tem uma série de expressões aqui de louvor. Mas é um salmo que Davi está louvando o nome do Senhor em razão de um livramento que havia recebido. E que livramento foi esse? Quando Davi, fugindo de Saul, inimigo, foi se esconder, e Saul era seu inimigo, não que Davi fosse inimigo de Saul, mas Saul era inimigo de Davi. Saul havia entendido que Davi não era alguém a quem ele deveria querer bem, sem que Davi tivesse feito nada para isso. E então ele vai se refugiar na corte de outro inimigo, de um rei inimigo, que aqui aparece como Abimeleque. Só que Abimeleque não era necessariamente um nome próprio. Abimeleque era uma espécie de um título que era usado pelos os reis, dos filisteus. Então era um título, do tipo no Egito, quando a gente tem faraó. Não é o nome daquele indivíduo que exercia o poder no Egito, mas ele era chamado de faraó. E Abimeleque também era um título assim para se referir ao rei. E o que chama a atenção é que Davi, fugindo de um inimigo, ele vai se refugiar na corte de outro inimigo. Um lugar onde
Ninguém, né, com um pouco de bom senso iria fazer essa opção com tranquilidade, né? Mas é isso que ele faz. Ele vai para a corte, né, do outro rei que também era inimigo. E ao chegar lá, ele se finge de amalucado e acaba sendo despedido. Ele consegue sair de lá também sem sofrer nenhum mal. E no meio disso tudo, de toda essa situação, Davi reconhece que o livramento foi fruto da bondosa mão de Deus sobre a vida dele. Ele diz: Senhor, quem se apega ao Senhor não será envergonhado, né? Aqueles que se apegam, né, ao Senhor não têm o que temer. Ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Eu quero te convidar para pensar hoje, olhando para esse salmo, numa questão muito simples. Em quem você confia no momento do aperto, no momento da dificuldade? As adversidades, as lutas, você as enfrenta confiado em quê? Meu irmão e minha irmã, aonde que você deposita a tua esperança? Na tua força, na tua inteligência, nos aliados humanos, nos amigos que você tem, naqueles que podem te socorrer ou que você imagina que podem te socorrer? Ou você enfrenta cada luta, cada adversidade, cada dificuldade, voltando-se para o Senhor e esperando nele? Foi assim que Davi enfrentou essa adversidade, da mesma forma como ele enfrentou tantas outras antes e como ele enfrentou tantas outras depois. E é assim que nós somos chamados a enfrentar as dificuldades, confiando no Senhor. Ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Esse é o desafio desse salmo para mim e para você. É buscar o Senhor, contemplá-lo, para que então sejamos iluminados e o nosso coração fique em paz, confiando no poder daquele que é o Todo-Poderoso e que vai nos conduzir conforme os seus propósitos. Isso não significa absolutamente que ficaremos confortáveis, mas significa de forma absoluta, certa, que a nossa vida será conduzida conforme Ele quer e para a glória dEle. Que o Senhor te abençoe e que o teu coração seja renovado com essa palavra, que você se fortaleça com essa palavra e que você se incline todos os dias perante o Senhor e que você experimente dessa provisão e desse cuidado, que você prove dessa realidade. No versículo 8, Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que você se refugie no Senhor e que você experimente da bondade do Senhor todos os dias da tua vida, desde agora e para sempre. Deus te abençoe e te mantenha firme na presença dEle, para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.